Olá pessoal, meu nome é Tony Mar, sou o gerente técnico da Manage Engine aqui no Brasil e hoje vamos para mais um quadro do Descomplica, respondendo as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha do Instagram, beleza? Então bora para as perguntas. Vamos para a primeira pergunta. Como treinar meus colaboradores em relação a vulnerabilidades? Bom, primeiro a gente não deve focar só em vulnerabilidades, a gente deve conscientizar os nossos colaboradores no geral, para entender qual é o papel de cada um com relação à sua função dentro da empresa. Então a gente precisa explorar mais o que cada um tem ali de necessidade, de criticidade com relação, por exemplo, a permissionamento, ao impacto no negócio, e aí sim fazer uma conscientização através de treinamentos, focado, por exemplo, no combate a phishing, a engenharia social e a outros itens, meios aí de ataques que possam comprometer o ambiente através de vulnerabilidades que muitas vezes nem estão nos endpoints ou nos sistemas, e sim nas pessoas. Próxima pergunta. Como implantar a orquestração de TI na minha empresa? Bom, primeiro ponto é entender o porquê que a gente precisa ter um ambiente de TI orquestrado. É importante que a gente tenha tanto a parte, por exemplo, de redes, de infra, de sistemas, todo o conjunto trabalhando em sintonia, por isso a questão de orquestra. Imagine cada um tocando o seu instrumento do jeito que gosta e que sabe, vai ficar um desastre. Por isso a gente precisa levar esse conceito para a área de TI, para que você tenha tanto a parte de infra, a parte de redes, aplicações, as pessoas envolvidas, trabalhando de uma forma fluida, sem problemas e gargalos dentro. Então você não vai ter, por exemplo, uma área de redes andando em descompasso a uma área de aplicação ou de infraestrutura. Então por isso é importante você trabalhar com esse contexto de orquestração na sua TI. E aí, claro, vem outras palavras, como a observabilidade. Então você vai implementando várias técnicas através de ferramentas para te dar um aumento na sua produtividade e também gerando uma retaguarda para que seus serviços fiquem mais funcionais, desenvolvam melhor e você tenha aí um grande proveito da sua infraestrutura como um todo. Próxima pergunta, essa é longa, hein, pessoal? Olha, vamos lá. No caso de um alto número de reclamações abertas pelos clientes que acabam não sendo solucionadas, o nível de atendimento do helpdesk acaba diminuindo. Como isso afeta o SLA no geral? Quais os maiores riscos que isso traz ao contratado? Esse é um ponto importante quando a gente fala de SLA, principalmente para quem é provedor de serviço. Imagina só o backlog que você deixa e provavelmente o contrato que você tem, ou que, se você for cliente, tem com a empresa contratada, isso afeta muito, Primeiro que você não vai ter um serviço sendo feito de forma que você gostaria e ela não consegue se comprometer ao SLA que foi contratado. Então existem penalidades dentro dos contratos que acabam impactando financeiramente quem presta o serviço e você, claro, óbvio, que é o que eu espero. Como cliente, tem que procurar outra pessoa, outra empresa que forneça um serviço de acordo com o seu SLA que você precisa, Qual que é a importância do SLA? É você entender o quanto você pode ficar à mercê, por exemplo, de uma parada, vamos dizer, uma parada técnica. Quanto tempo eu aceito ficar parado? Claro que todo mundo vai falar nada, mas a gente tem que ter um princípio, qual que é o máximo que eu posso ficar? Por exemplo, 1 hora parado, está dentro do que eu consigo viver? Imagina só um ambiente onde eu tenho caminhões transportando mercadoria. Quanto representa, qual que é o impacto se eu ficar 1 hora sem esse serviço de entrega através dos caminhões? Então o sistema parou, não consegue emitir uma nota fiscal, com isso o caminhão não consegue sair para fazer a entrega. 1 hora é um tempo aceitável dentro do que eu estou perdendo ali dentro? Se sim, eu tenho que estipular qual que é o meu SLA para esse serviço e assim também para outros serviços internos. Então imagina, o RH tem que fazer a criação de um usuário no ambiente. Qual que é o SLA para esse onboarding do usuário? 1 hora, 1 dia, 20 dias, 1 mês? Então tudo isso tem que estar bem definido o papel de qual que é o prazo de SLA para uma resposta. E isso ajuda muito a atender as expectativas e você alinhar os seus negócios também com o mercado e com o TI e com todo o resto. Então é importante entender para que serve o SLA, esse acordo de nível de serviço, para que você não tenha aí uma criação de uma expectativa alta ou baixa. E também, se você estiver fora disso, sendo um cliente, comece a buscar alguém, Se tiver muita reclamação por conta do SLA, vai buscar alguém que te ajude
no mercado. Perfeito? Próxima pergunta. Qual a diferença entre o Endpoint Central e o Data Security Plus? Aqui é uma pergunta importantíssima, né? Que muita gente vem fazendo aí, aqui pelo que eu estou vendo nas questões, choveu de dúvida sobre o que é o Data Security e o Endpoint Central. Primeiro ponto, o Endpoint Central, o foco dele é na gestão pro endpoint, ali para a estação de trabalho, para o dispositivo mobile, para esse tipo de equipamento que a gente está utilizando. O meu notebook, por exemplo, aqui, isso é um endpoint. Então, todas as atividades que eu faço através do Endpoint Central são focados nesses equipamentos, como, por exemplo, a gestão de dispositivos mobile através do MDM. Então, verificar onde esse dispositivo está, fazer uma criação de geofence, fazer aquela cerca, né, que a gente fala, para ver se o equipamento saiu dela e aí criar algumas ações, como um wipe ou um sinal de perdido, algo nesse sentido. É o deploy, por exemplo, de configurações no endpoint para fazer um hardening desse equipamento, para garantir, por exemplo, no caso eu vou viajar, meu equipamento está com o BitLocker ativo, está com a configuração de criptografia em dia. Então esse é o foco do Endpoint Central. Já no caso do nosso Data Security Plus, ele vai fazer uma varredura sobre dados sensíveis por toda a empresa. Então ele vai pegar os servidores, file servers, base de dados SQL, vai ver também uma partezinha com relação aos endpoints, se estão fazendo um upload de arquivos sensíveis, como por exemplo CPF, outros dados de cartões, e aí você pode criar regras, como por exemplo dentro da regulamentação da LGPD, para que você veja se tem alguém violando. Então ele vai pegar uma abrangência como a empresa um todo e não só os endpoints. Então a gente tem essa diferença aí. Então compra as duas soluções e seja feliz. Próxima pergunta e a última. Vamos lá. Qual é o diferencial da Managed Engine em relação aos concorrentes? Esse é um ponto importante para ressaltar para vocês, que as nossas soluções elas já nascem, né, com um princípio de integração nativa. Então todas as ferramentas correlacionadas já se falam desde do esboço ali, da concepção de cada uma das soluções. Então eu tenho minha solução de Service Desk falando com a ferramenta de monitoramento, minha ferramenta de CIEM falando com o Service Desk, minha ferramenta de PAN, né, de acesso privilegiado, já fazendo integração com o Service Desk para validar, por exemplo, se existe um chamado aberto para fazer esse acesso remoto, até porque ninguém acessa um recurso por vontade, né? Todo mundo tem um motivo para isso. Então a gente precisa fazer isso. Ou o monitoramento, abrindo um ticket direto no Service Desk, ou em outras ferramentas correlacionadas, como eu comentei. E, claro, a questão de você ter uma plataforma unificada, então um console amigável, então em um único local você tem de forma modular acesso às aplicações. Então conforme você vai crescendo, você pode ir expandindo essas ferramentas, né? Então outros concorrentes já não vão ter uma característica como essa, né? E a gente pode ficar aqui acho que uns 3 dias fazendo esse vídeo e a gente não vai parar de dar aí os diferenciais, fora a parte técnica que a gente já comentou aqui de integrações, principalmente de forma nativa e suporte simplificado. Então, se você quer descomplicar não só as suas dúvidas, mas também descomplicar a sua gestão de TI, começa a dar uma olhadinha aí no que a gente tem de soluções, que a gente com certeza vai fazer você trocar aquelas soluções que se deixam refém aí por coisa mais tranquila, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de mandar as dúvidas nas próximas publicações aí pro próximo vídeo, que não sei se serei eu ou outra pessoa que vai fazer. E não esqueçam de curtir, compartilhar, comenta, faz tudo com esse post que vai sair para vocês aí e venham conhecer as soluções da Managed Engine. Um forte abraço para vocês e até o ano que vem. Faz a vinheta aí, Evelyn, para começar. Põe no mudo aí, desliguem os aparelhos telefônicos. Você vai lá pro erro de gravação. A Evelyn sabotando a gravação. Transição simples. O que é uma transição simples? E hoje vamos falar sobre... Qual que é o quadro? Essa luz aqui tá de cruel, hein? Tchau!